Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. E o Cruzeiro está classificado para as quartas de final da Taça Libertadores América. Mesmo perdendo ontem para o Flamengo por 1-0, assegurou a classificação, já que no primeiro jogo, no jogo de ida, venceu no Rio de Janeiro o Flamengo por 2-0. Vamos aí aos melhores momentos do jogo. Guilherme Guimarães. Bom, resultado não é bom, derrota não é bom, mas a classificação mais do que merecida pelos dois jogos que o Cruzeiro fez, né? Sim, antes de tudo comentar o último lance que passou aí, que foi o Barcos perdendo um gol incrível, né? Como eu já havia comentado no primeiro bloco, e isso poderia ter mudado a história do jogo caso o Barcos tivesse colocado aquela bola para dentro. Mas como eu mesmo digo, futebol não tem o si, né? O Cruzeiro conseguiu fazer um jogo até inteligente, tomou um gol, perdeu chances. O Thiago Neves também havia perdido uma chance importantíssima no segundo tempo, mérito do Diego Alves, que fez uma excelente partida ontem, na minha opinião. Mas o Flamengo também faltou poder ofensivo para o Flamengo. O Flamengo tentava, mas parava na marcação do Cruzeiro, principalmente na boa atuação aqui. Eu vou destacar do Léo, que fez uma partidaça ontem, tirou bolas importantíssimas, principalmente na linha de fundo, quando os laterais do Flamengo tentavam fazer investidas para jogar a bola na área. O Cruzeiro não jogou mal, na minha opinião, só o resultado, às vezes, que confunde um pouco a cabeça do torcedor. Foi 1-0 para o Flamengo? Ok, o Cruzeiro perdeu, mais uma vez perdeu um jogo de mata-mata, mas fez o seu papel no jogo de ida. O que não pode acontecer é isso ficar regular. O Cruzeiro tem que tomar cuidado com isso. O Mano até citou essa questão na coletiva de imprensa, porque o time precisa agredir mais. Ele agrediu, mas tem que ser mais efetivo nas finalizações. Agora, Pio levantou aí a situação da ofensividade dos dois times. Meu ponto de vista, o Barcos, né? A gente até comentou que era uma situação estratégica de colocar, mas foi muito mal o Barcos, né? O Raniel, ele dá outra cara para o time do Cruzeiro e eu fiquei impressionado, Edu e Fred. O Marlos Moreno é muito ruim. Meu Deus do céu. 2 anos que o cara não faz gol. Eu fiquei numa tranquilidade que eu falei, a zaga do Cruzeiro deve ficar tranquila com esse cara, porque ele errou todos os lances e não foi substituído até o final. Um cara atacante que não faz gol há 2 anos, em vários times, né? Rodou e não fez gol. Eu acho que tem uma outra coisa também. O Flamengo tem um bom time, mas também tem uma hipervalorização em alguns momentos, né? Essa onda, esse oba-oba que sempre tá, né? Quando o Flamengo vai chegando perto de fases decisivas, o Flamengo tem 2 laterais fraquíssimos, por exemplo. Sim. Fraquíssimos. Rodinei e René. São fracos. Né? Então, um jogo desse decisivo, que um time tem que reverter um placar como o Flamengo tinha que reverter, você tem 2 laterais que são limitados, fica um pouco mais difícil. Paquetá não jogou nada. Todo mundo falando que ele ficou fora do primeiro jogo, que seria o grande nome. Não jogou nada. Achei o Diego um pouco pilhado, especialmente no início do jogo. O Everton Ribeiro mostrou que é um grande jogador. E o Diego Alves, né, que fez uma defesa espetacular. Eu acho o Flamengo muito bom para futebol brasileiro, está entre os melhores times do futebol brasileiro, o elenco é bom, mas ele tem alguns problemas. O Fred citou para mim o principal, são as 2 laterais do Flamengo. Tem o ataque São também. limitadíssimos os 2. O ataque do Flamengo eu acho bom, só que falta um bom centroavante. Sim, né? Ele não tem um homem referente. O Moreno, Henrique, você falou que é ruim, eu acompanhei esse Marlos Moreno no Atlético Nacional. Ele não era bom não, ele era muito bom. Mas muito bom, não é pouco não. Mas desde que ele saiu do Atlético Nacional, ele não fez mais gol. É uma coisa absurda. São 70 jogos. É uma coisa absurda, são números de assustar. Ele está mal. Ontem ele jogou mal, ele perdeu um lançamento do Hever no segundo tempo, ele perdeu um gol que um atacante não pode perder. Até acho que teve um lance, no lance da lesão do Romero, ele ia sair na cara do Fábio. Para mim não foi falta, não teve falta no lance. Puxão, né? Mas acabou marcando falta, o Cruzeiro não tem nada a ver com isso, mas eu tô com o Pio, o Cruzeiro não jogou mal ontem não. O Mano Menezes ele tem a semana para trabalhar, para montar o time, para criar oportunidades, para levar poucos gols. O Cruzeiro podia tomar um gol, tomou. Ele não podia tomar mais que um. E o Flamengo teve mais a bola no jogo. O Cruzeiro teve as melhores oportunidades. O Barcos e o Thiago Neves perderam 2 gols feitos. A gente está falando, batendo muito na tecla do gol que o Barcos perdeu, mas o que o Thiago Neves perdeu também foi muito perdido. Teve um lance que o Arrascaeta driblou todo mundo. Claro, mostrando que ele está numa fase sensacional. E ele quis bater, ele foi travado, mas tinha 2 jogadores. Aí é uma decisão, tomou a decisão errada. Mas o Cruzeiro ele jogou, ele criou, ele sofreu menos do que eu até imaginava defensivamente. Achei que o Cruzeiro fosse até sofrer um pouco mais. O Flamengo ele não criou. Qual grande defesa do Fábio no jogo? Essa pergunta que eu ia fazer. Não teve. O Fábio não fez. Quantas vezes a gente chega aqui, nossa, Fábio, hein? Fábio de novo.
Ontem o Cruzeiro não precisou do Fábio. Sim. No lance do gol foi um gol de bola parada, de escanteio. Você citou o Léo, eu vou citar também o Henrique. O Henrique fez uma partida irrepreensível ontem, o Lucas Silva também. Lucas Silva. Mas aí eu tô puxando mais pro Léo e pro Henrique, porque toda hora o Lucas Silva é elogiado, o Arrascaeta, o Dedé. E o Léo, geralmente, o povo esquece, porque tem um Dedé do lado. E o Henrique, ele é sempre malhado, porque quer um jogador... Aqui no Brasil, quando o torcedor quer um jogador jogando, ele costuma arrebentar com o outro. E o outro nem tá mal. Eu acho que é o caso do Henrique. O Henrique ontem jogou demais. O jogo foi muito bom. Os dois times fizeram... O Flamengo e o Cruzeiro fizeram um grande jogo no Mineirão ontem. Alguma notícia sobre a situação do Romero? Não, vai ser avaliado hoje, né? Ele pediu para ser substituído. Logo quando ele deu a primeira passada diferente, eu comentei com os amigos lá do Super Esporte que estavam ao meu lado, do Mineirão, falei, o Romero vai pedir para sair. Não deu outra, depois ele caiu no chão. Então ele deve ser avaliado hoje, será avaliado hoje, e o Cruzeiro possivelmente vai informar aí qual a situação do Romero. E aí, quem entrou no lugar do Romero foi o Edilson. A gente tem aí uma declaração do Edilson, mas antes da gente ouvir o Edilson, eu tenho uma dica para você que procura um tratamento dentário de qualidade com bom custo-benefício. Sorrisos apresenta Sorriso de Cinema. Eu precisava mudar, disso eu tinha certeza. Meu momento profissional, minha carreira, eu precisava avançar. Claro que eu me dediquei, eu estudei, eu até consegui várias entrevistas. Foi quando eu decidi cuidar de mim, cuidar do meu sorriso. Transformação completa. Mudou minha carreira, mudou minha vida. Mude sua vida no Programa Nacional de Estética Odontológica, na Sorrisos. Então, pessoal, se vocês precisam de tratamento dentário, procure a Clínica Sorrisos mais próxima da sua casa e faça um orçamento sem compromisso. Está aí na tela o telefone e as várias unidades da Clínica Sorrisos. Lateral Edilson falou sobre a classificação e o papel da torcida. Eu acho que a torcida fez uma festa linda desde o início. Fez uma festa linda também no jogo contra o Santos. Mesmo a gente perdeu. Fomos para os pênaltis, a equipe não deixou de apoiar nem um minuto e foi assim hoje. Eles entenderam que não é só o jogo de hoje, as duas competições são jogos de 180 minutos e nisso a nossa equipe está se comportando muito bem. Nenhuma das decisões nossa equipe jogou mal, nossa equipe vem jogando muito bem e todas elas a gente enfrentou adversários dificílimos. Hoje a gente enfrentou um Flamengo com um elenco também tão parecido quanto o nosso, de grandes jogadores e sobressaímos nos 180 minutos, ganhamos de 2-1. E a torcida está de parabéns e vamos nessa onda aí. Tá aí. E, Jota, o Edilson comentou aí, né, mesmo perdendo, mas o Mano falou na coletiva que muita dessa situação desses resultados aqui no Mineirão foi pelo primeiro resultado que o Cruzeiro fez fora, porque o Cruzeiro ganhou do Santos fora, então aí quando entra aqui tem um relaxamento, tem uma outra maneira de jogar, né? E a mesma coisa com o Flamengo, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu entendo o pé atrás da torcida em alguns momentos, né? É mais uma classificação que estava muito bem encaminhada e que chegou com uma derrota. Então, a torcida fica com esse pé atrás, né? Pô, será que toda vez vai ter que ser uma classificação sofrida, uma classificação com derrota? Porque se o Flamengo faz um gol ali, sei lá, um lance fortuito, um chute fora da área, a situação poderia ser um pouco diferente. Eu entendo qual que é a preocupação da torcida, né? Vamos ver como vai ser, provavelmente com o Boca, uma provável nova decisão em Belo Horizonte, mas é 180 minutos e tem que ter aquele clichêzão mesmo, tem que bater nesse martelo. O Cruzeiro foi muito bem no Maracanã. A estratégia do Mano, especialmente no início do jogo, com aquele gol da Arrascaeta, mudou toda a história dessa eliminatória. Os 180 minutos foram praticamente definidos naquele gol da Arrascaeta, na minha opinião. Se fica um 0-0 no primeiro tempo, talvez seria um outro jogo no Maracanã e, consequentemente, um outro jogo aqui no Mineirão. Bom, agora então vamos saber a opinião dos torcedores do Cruzeiro com a Ana Cláudia. Vamos lá, então. O Lucas Santos comentou aqui, parabéns para o Cruzeiro. Paulo Rangel, do bairro São Francisco. O importante foi a classificação para as quartas de final. Mas o Cruzeiro podia ter vencido o jogo se não fosse o Barcos, que mais parece uma canoa furada. Olha só. Denise comentou que ficou feliz pela classificação do Cruzeiro, porém o Barcos errou o gol demais. O Mano demora a mexer no time e o Raniel deveria ser titular, pois ele já está mais entrosado com o time do que o Barcos. E agora uma pergunta vai para você, Guilherme, também sobre o Barcos. Quer dizer, a torcida só fala nisso. O Henrique, do bairro Castelo, quer saber por que o Mano ainda insiste em escalar o Barcos como titular, Guilherme. Obrigado aí pela pergunta. Acredito que por questão estratégica mesmo, coisa do futebol. O Barcos tem experiência, é um jogador que pode fazer
aquele pivô ali na frente no ataque, joga tanto de frente quanto de costas para tentar dominar a bola, dar o combate na zaga. Mas, de fato, ontem o Barcos esteve mal, já vinha mal de outras partidas. Talvez o Mano não escale o Raniel até por questões físicas, a gente já sabe, o Raniel tem um histórico de lesões físicas um pouco perigoso, digamos assim, ele sempre tem machucado, lesionado e desfalca o Cruzeiro, e a gente já viu que o Raniel é um atleta muito importante. Ressaltar aqui o papel do torcedor, depois eu vou falar mais, fez uma festa muito bonita, principalmente interagindo com os atletas ao final do jogo, imitando aquela comemoração que ficou tradicional da Islândia. Tem vídeos aí bem bacanas, inclusive no meu Twitter, @GuilhermePio, quem quiser acompanhar lá. Pois é, ô Edu, ontem eu vendo uma reação do torcedor cruzeirense, eu acho que é unânime, todo mundo já não concorda mais com essa titularidade do Barcos. Você acha que o Mano ainda mantém no Brasileiro, por exemplo, nesse jogo contra o Inter? Você acha que ele ainda vai de Barcos, mesmo com essa situação aí que o Guilherme falou, de repente, esse lado físico? Resumindo, acho que o Barcos deu uma queimadinha ontem, você não acha, não? Eu acho que o Mano Menezes mantém o Barcos porque não tem outro. Se tivesse outro, o Barcos não seria mais titular. Quando eu digo que não tem outro, vai perguntar, mas e o Raniel? Aí entra a parte física. O Raniel é aquela situação, né? Começa com o Raniel, sabe que ele não vai aguentar os 90 minutos, o Mano deve falar, aí eu vou ter que botar o Barcos no segundo tempo, precisando mudar uma história de um jogo, não vai ser o Barcos que vai me ajudar, né? Então ele começa com o Barcos, se precisar mudar a história do jogo, aí o Raniel consegue. Eu tenho certeza que se o Sassá tivesse disponível, era Raniel e Sassá. Mas você acha que mudou alguma coisa depois do jogo de ontem? Você acha que pela atuação dele ontem? Eu não acho que o Barcos tenha ido tão mal ontem, não. Ele perdeu um gol feito. Mas eu falei, o Thiago Neves também perdeu. Inclusive no passe do Barcos. Eu não sei se aquele ali foi um passe ou foi um passe. Estava muito difícil dele finalizar aquele lance. Eu não acho que ontem ele foi tão mal, não. Eu acho que contra o Santos aqui ele foi muito pior. Contra o Fluminense ele foi muito pior. Ontem eu não acho que o Barcos fez um jogo ruim, não. Mas ele só é o titular porque realmente não tem outro. Agora fica o alerta, né? Mata-mata contra o Atlético Paranaense, vitória fora, não venceu aqui. Contra o Santos a mesma coisa, contra o Flamengo a mesma coisa. O Cruzeiro é 100% fora de Belo Horizonte, mas está devendo aqui. Então tem que dar uma alinhada nisso, porque o torcedor é muito susto, né? Bom, vamos falar mais de Cruzeiro no último bloco, só para lembrar. A gente tá dando aí um CD e um DVD da banda Chevette Hatch para quem responder aí. Qual foi o último confronto entre Cruzeiro e Boca Juniors pela Libertadores? Quando e quem classificou? Responde aí no WhatsApp ou então pelo Facebook para a gente poder te premiar com esse CD, esse DVD da banda Chevette Hatch. Agora, se você precisa de um óculos de grau ou de uma lente de contato, um óculos moderno, bonito, com preço para lá de especial, procure a Ótica Scala. Se você está à procura de um óculos bonito, com qualidade, um bom custo-benefício, você tem que ir à Ótica Scala. Lá eles trabalham com todas as marcas de lente multifocais e monofocais e você encontra óculos Ray-Ban Solar original a partir de R$ 299, dividido em até 10 vezes no cartão. Falou em óculos? Ótica Scala, qualidade e preço baixo para você. Endereço e telefone na tela. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético. Não sai daí.